Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos aqui, né? Mais um episódio, assim, nosso podcast, nessa luta, né? Contra o capitalismo, contra o sistema opressor. E aí, para vocês conhecerem mais, eu queria chamar eles para que eles se apresentem, né? Para a gente começar o nosso debate. Oiê, muito obrigada pelo convite, fico muito contente de poder colaborar de alguma forma. Meu nome é Nayara, Nayara Jinx, eu sou professora de artes e sou fotógrafa, e eu falo de Ananindeua, no Pará. É a cidade que vai receber a COP30, né? Ananindeua nem recebe tanto, porque é Belém capital, né? Mas a gente está do lado, assim, bem do ladinho mesmo, então a gente sente aqui o impacto, né? De tudo, tanto das obras, da COP, quanto das mudanças climáticas, né? E eu sou o Raimundo Quilombola, né? Sou aqui do Quilombo Rampa, uma comunidade quilombola que fica situada entre os municípios de Vargem Grande e Cantanhede, aqui no estado do Maranhão. E sou um dos fundadores, tocadores do projeto Rádio TV Quilombo Rampa, né? Que busca aí trazer essa linguagem própria da própria comunidade, contando a sua própria história. E tá com o Thales e a Nay, para mim é uma honra, né? Fazer esse debate aqui. Bom, pessoal, hoje o tema, né, do nosso episódio, nosso quarto episódio sobre a Amazônia, né, Amazônia na COP30, do global ao local. E aí a gente tem, né, essa perspectiva do global ao local, como debater isso, né, como pensar as regionalidades ali, né, de Belém, do Brasil, né, com esse global que está vindo, né? Então o mundo todo está olhando para Belém, está olhando para o Brasil, para os povos da floresta, no Brasil como um todo, mas agora com foco maior em Belém, né? E eu queria perguntar para vocês, né? A COP será em Belém, mas como esse debate chega nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, como é que vocês veem, né, esse debate chegando? Quer começar, Raimundo? Pode começar, fica à Pode vontade. ser. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem debatido muito, né, que é a linguagem, né, que eu acho que é o que a gente traz muito à tona através da nossa realidade, que é como que o debate sobre mudanças climáticas, o debate sobre COP, ele é generalizado, nacionalizado, internacionalizado, com um único viés, né, que é, que é sobre o entendimento de de pessoas de outro lugar, de uma outra perspectiva, de uma outra realidade, né? Quando a gente toca para a questão da comunidade, para quem está no território, eu estava até brincando outro dia que, não é nem brincando, né? Brincando no modo de falar, né? Que a gente brinca falando sério, né? Também é uma das formas que as comunidades têm, mas que as pessoas confundem COP com Copa, a Copa com a Copa do Mundo, sabe? Tem muitas pessoas porque essa linguagem ela não é entendida nas comunidades, né? Então a gente vê, vai acontecer em Belém uma Copa, de futebol, então quando se generaliza esse debate trazendo um único viés, né, de um entendimento que não é nosso, até mesmo a questão de quem vai debater na COP, quem vai negociar na COP, não são os nossos, né, que é algo que tem me preocupado muito, e se não é nós que vamos estar lá negociando, debatendo de fato nas mesas, essa linguagem está errada, ela não está acessível para as comunidades. Então, eu, a gente tem trabalhado muito e entendido muito que quem mais defende, né, e quem mais sofre com as mudanças climáticas realmente não sabe nem o significado da palavra mudanças climáticas, porque não faz parte da nossa realidade entender conceitos, né? A gente trabalha muito com a realidade, com a vivência, né, com o que é real, com o que é palpável, com o que é acessível. E esse debate eu vejo muito, né, que não é acessível à nossa comunidade, né, na nossa comunidade, no nosso território. E às vezes para a gente que está nesse chão, chega a ser às vezes até dolorido, né, tu tratar desses temas, porque os nossos não vão entender esse debate que está sendo globalizado, né. Então, como é que os impactos chegam, né?
como é que os impactos estão chegando, como é que as coisas estão acontecendo. Todo mundo está sentindo, todo mundo tá entendendo, mas numa linguagem que não é aceita na COP, por exemplo, que é a linguagem das comunidades, né? Que é a linguagem dos povos comunidades tradicionais, que é essa linguagem do mostrar que o problema está acontecendo, mostrar que o ar não está mais puro para respirar, os garapés estão secando, os mais velhos, os anciões, eles estão perdendo aquela noção de tempo das coisas, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, porque a, a chuva não está chegando mais no tempo que chegava, a colheita não está dando mais do jeito que dava, porque as mudanças climáticas gerou tudo isso, né? Toda essa forma. Então, trazer esse debate para a nossa realidade é uma das formas que a gente está entendendo e está buscando fazer na prática, né? E não na questão conceitual, que isso afasta muitas comunidades. Eu até fui dar um Google aqui para saber, assim, para explicar, né, o que é a COP, que é a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Quem participa? Líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para combater as mudanças climáticas, né? Eu acho que, de uma certa forma, todo mundo sabe que está tendo mudança, né? É isso que tu vem trazendo na tua fala, né? Os anciões estão confusos no tempo, que agora está mais quente, ou tem lugares que está chovendo mais, tem lugares que choviam pouco, ou que chovia muito. Belém era uma cidade que chovia muito, sempre, só que agora deu uma piorada. Então, ali, e ficou menos úmido, né? Aqui a gente cozinha, a gente fica suado muito rápido, né? E a gente sente isso no nosso corpo. Então, por que eu comecei a minha fala falando, né, sobre o que significa, né? Resumidamente é isso, só que, novamente recorro à fala do Raimundo, é vendido um imaginário de Copa do Mundo para a gente, assim. Então, é totalmente proposital o Estado, essas instituições confundirem mesmo a sociedade, os quilombolas, as comunidades tradicionais, os indígenas, porque por que é proposital? Porque são as áreas dessas comunidades, dessas localidades que estão sendo ameaçadas e, tipo, se estiverem falando, não querem. Então, por que tudo está muito caro? A COP, até recentemente saiu uma matéria aqui que falava sobre o preço, né, exorbitante das diárias, e também falava sobre um lugar que estava sendo atingido por conta das obras da COP, porque o governo do estado está melhorando regiões que já são melhoradas, o centro, a parte turística de Belém, e está piorando regiões que historicamente já são pioradas, que não tem saneamento básico, que não tem água potável, que não tem um mínimo direito à moradia. Então, esse lugar que eu estou falando é a Vila da Barca. Então, muita coisa fica confusa, né? É mais fácil falar sobre o preço, do quanto está caro, do que falar sobre a vida dessas pessoas que estão sendo ameaçadas ali na Vila da Barca, né? Uma comunidade inteira, uma das maiores em palafita que a gente tem, e que vai receber o esgoto da Doca de Souza Franco. A Doca é um centro turístico, uma obra de mais de 3 milhões. Aí vão colocar agora uma estação de tratamento ali, vai levar o cocô dos ricos para a Vila da Barca. É um esgoto que não vai contemplar a Vila da Barca, mas vai receber esse esgoto. E também está tendo uma outra obra na Vila da Barca, que é para ampliação do sistema de água potável. Na década de 80, o pai do Helder, que é o Jader Barbalho, levou a primeira torneira para a Vila da Barca. E agora, em 2025, o Helder Barbalho está levando o cocô dos ricos para a Vila da Barca, né? Então, tu consegue ver que essas famílias, né, das oligarquias, assim como a gente tem no Maranhão a família Sarney ou os Neves em Minas Gerais, a gente vai entendendo essa estrutura, né? E vai entendendo que eu acho que mesmo depois que passe a COP, os olhos do mundo ainda vão estar para cá, para a Amazônia, porque a Amazônia é vista como comércio, né? O carbono, quer ver sempre por uma área muito da economia e não dos povos, né? Então, eu acho que mesmo depois que a COP passar, a galera ainda está de olho, porque está de olho na Amazônia. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, o que cabe a nós, eu acho que é muito a função desse podcast aqui, é a gente fazer uma tradução para os nossos mais velhos, e que a gente também aprenda com os nossos mais velhos o que a gente tem que falar, porque a todo momento as lideranças sofrem tentativas de serem cooptadas, né, para
olha, vou te dar um prêmio aqui para tu não falar muito. Então, olha, vou te dar esse reconhecimento. Então, a gente tem que ser muito malicioso mesmo, assim, sabe? E tentar conseguir fazer essa tradução com os mais velhos e também com a máquina do Estado, porque quando a gente se coloca como comunicadores aqui, como tradutores entre os saberes, entre a universidade, que é uma a ciência de estar lá, mas também a ciência dos mais velhos, eu acho que é aí que está a nossa salvação, assim, se é que se é possível dizer isso, né? Mas eu acho que a nossa arma para conseguir nos manter anticolonizado, assim, né? Como o Nego Bispo fala, como é que a gente vai conseguir, se a gente tem a colonização do lado, como é que a gente vai conseguir um imunizante para debater, né? Então, eu acho que a comunicação popular, essa tradução, falar do que se trata, por que não querem que os povos que precisam estar lá discutindo, né? Que são os que mais sofrem, por que não querem que esses discursos sejam incluídos, né? A gente está a menos de 70 dias da COP e menos de 50 países confirmaram a participação. Quem é que vem? Os países que têm dinheiro. E os países mais pobres que vão discutir, as comunidades? Não tem como, entendeu? Então, tipo, a gente tem que ficar esperto para conseguir conversar entre os nossos e contra-colonizar, assim, porque senão a gente adoece a nossa cabeça também, assim. Não, e diante desses dilemas, o que vocês pensam, assim, né, que vocês gostariam, né, que fosse levado para a COP30, em nome, né, desses povos? Então, o que vocês gostariam que fosse levado de fato para a COP, que fosse debatido, né? Quem vocês acham que deveria ir para a COP também, ocupar esses espaços, né? Então é uma pergunta aí que eu acho bacana para a gente pensar, né? Para a gente pensar de quem é essa COP, para quem é essa COP, quem faz essa COP. Eu tava pensando, né, recentemente, e tem várias inquietações que vai deixando a gente incomodado, inquietado e às vezes impotente, mas por outro lado, né, essa revolta natural que a gente tem por todas essas situações que assolam nossas comunidades, né, eu pensando assim nesse contexto de COP, né, em Belém, de COP aqui no Brasil, a quantidade de recursos, né, que está sendo destinado para organizar, como a Nai fala, né, o que naturalmente já é mais estruturado, já é mais organizado, e que não é destinado para estruturar locais, comunidade, bairro, né, que já sofre com as mazelas feitas intencionalmente pelo Estado, né? E, essa troca, o dinheiro não vai chegar, a melhoria não vai chegar nessas comunidades, nesses lugares, que já sofrem há tanto tempo, né, e que infelizmente pode sofrer mais ainda pós-COP, né, que é um dos receios que eu tenho também. E o que está sendo melhorado vai prejudicar o que já é prejudicado há tantos tempos, né? É tipo, o esgoto lá da galera dos mais ricos vão bater lá nessas comunidades, né, nesses bairros. E traduzindo também para essa realidade é, que, que, que é próxima, né, da questão das comunidades de Belém, mas que estão mais distanciadas na questão da distância mesmo, estou falando geograficamente. As comunidades quilombolas que estão distante do centro de onde os olhares do mundo vai estar voltado, que é onde vai acontecer a COP30, né, em Belém. Eu estava olhando o vídeo, né, eu fiquei assim, pensando, né, como é que é tudo premeditado e tudo já está, como é que se diz, resolvido, né, na ideia deles, quem pode estar, quem não Eles não pode. vão resolver nada aqui. Não vão Tem nada resolver. para eles resolverem. A zona, tipo, me parece que, eu não sei se eu estiver enganado, é uma zona azul e uma verde, alguma coisa. Aqui vai ficar a sociedade civil, aqui vai ficar quem vai Uhum. negociar, os negociadores, os chefes de estados, por aí vai. Aí eu fico pensando nessa questão, né, de, de contrários, né? Quem vai debater sobre a nossa realidade, sobre as nossas vivências, é quem de fato, às vezes, nunca pisou em uma comunidade, não sabe nem a diferença da macaxeira para mandioca, né? E não sabe fazer o moi, né? Que é o tema do nosso podcast, água, limão e sal, né? Para matar a fome ali, farinha. Nunca pisou nesse. E vai debater sobre isso, né?
não só debater, mas como tomar posições, né? Encaminhar, fazer encaminhamento, como eles chamam, né? Para a realidade dessa comunidade. E eu me peguei muito pensando nessa questão de a quantidade de grana que está envolvida, a quantidade de organizações que de 2 anos para cá eu fui buscando compreender isso, entendendo, né? Nascendo organizações já premeditando a questão da COP, né? Porque recursos aí em muitos lugares, de muitas fontes de financiamento, mas que realmente não chegam em quem precisa, né? Eu estava olhando organizações há 2 anos atrás, né, já debatendo sobre COP, onde todas as pessoas que praticamente faziam parte da organização já sabem falar inglês. Eu, como assim? Como nasceu essa organização para falar de COP? Sendo que a realidade das comunidades é outra, né? Quem das comunidades lá já domina, já fala o inglês, já domina o inglês, não que isso para a gente não é uma situação, porque a nossa realidade é outra, né? Mas como você vai ver organizações que já nascem para falar da COP em Belém, já todo mundo sabendo falar inglês, já sabendo ter uma outra noção. Aí por trás, né? Empresas, por trás aí o capitalismo querendo negociar mais uma vez valores sobre a Amazônia, sobre o que deve ser dito, o que não deve ser dito, né? E aí a gente vê a questão de jornais, grandes redes de televisão já que vão ter acesso, né? Vão ter acesso aos lugares mais, como é que eu posso dizer, mais A área nobre, a né? área nobre, né? E que vão trazer uma linguagem mais ainda para quem está aqui nas comunidades, que vai assistir os jornais, que vai assistir esses grandes veículos, e que a COP, o debate da COP está sendo maravilhoso, né? Que está sendo tudo encaminhado, né? Então, me preocupa muito como essa grana chega nesses lugares só para manter o que já está mantido, né? O que já está feito, que é a exclusão de quem realmente deveria estar no debate, né? Que eu acho que o Thales traz essa pergunta, né? Que é uma das questões que eu estou muito preocupado, né? Que a gente se sente potente, né? O senhorzinho ali que está aqui na comunidade, que sabe tudo, que está sofrendo tudo, que é o que mais faz, qual o espaço que ele vai ter na COP, né? Aí vai Ah, desde aonde hospedar, não ter acesso para falar, não ter acesso para debater sobre nada. Tá muito complicado, né? Tá um caos, né? tudo tá um caos. A mais, tipo, antes da COP, muita obra, a gente fica muito agoniado aqui, parece um mundo de formiga. Quando chove, a gente fica doido, assim, que nem barata tonta, porque tudo tudo travado. E respondendo a tua pergunta, eu até escrevi aqui: quem cuida do rio e quem cuida da floresta, cara? Quem são as pessoas que sabem fazer o MOI, que pisam no território? Lembro uma vez que tinha visitado lá a comunidade de Santa Rosa. E aí Zica falou um negócio, né? Disse que uma vez chegou, Santa Rosa vive cheio de antropólogo, de pesquisador. É uma região que sempre tem muito estudante, muito pesquisador. E a gente já sabe isso historicamente o que que dá, né? E aí ela perguntou ela disse que ele se apresentou, o professor que chegou lá, e aí disse que era doutor, que tinha feito aquilo, não sei o que lá. E aí ela falou, uhum. E aí ela pegou do chão um caroço de mango, que já tá, sabe, só o fiapo. Que só que tu sabe que aquilo é uma manga porque, tipo, tu cresceu vendo manga, né? E aí ela falou, você sabe o que que é isso aqui? Apontou para ele e mostrou para ele aquela manga velha, né? Passada já ali. E aí ele falou, não, não sei. Aí ela perguntou, você já plantou na sua vida alguma coisa? E outra coisa que o Nego Bispo falava, né? A gente come todo dia e tem gente que não sabe cozinhar. Como é que a gente come, todo dia come uma coisa e a gente não sabe como é o processo? A gente já vem num ritmo assim, sabe? A gente tem que saber fazer uma outra estratégia, né? Eu acho que é sobre isso, assim. Porque, novamente, a COP, só para ela acontecer, a quantidade de avião que vai chegar aqui é muita poluição, não, tipo, não tem nada mais para resolver, já está tudo resolvido. E assim, desde sempre, eu sou professora de artes e sempre puxo para mim, assim, desde que
o Brasil foi invadido com aquelas imagens de Novo Mundo, a intenção era o seguinte: ei, vamos trazer os pintores daí para colocar umas imagens. Então, o que a gente tem no início de imagem? Muita fruta, muita vegetação, fauna e flora. E os tipos, né, entre aspas, que são os indígenas e os povos africanos, né, que estavam ali. Então, isso é o imaginário. Então, o Brasil, ele sempre teve assim, vamos vender essa bagaça aqui, vem que dá bom. Então, os estrangeiros vão chegando, essa narrativa é construída. O pau-brasil. Tudo, tudo. Então, dentro da minha pesquisa agora, eu fico pensando, muita gente fala assim, a galera não sabe votar. Como é que tira a família de Dom Pedro do poder? Como é que tira a família real do poder? Se eles estão em todas as esferas do Estado. A família Barbalho, o primo do Helder é o prefeito, o Igor Normando. Aí, um dos braços direitos do Lula é o Jader Filho. Aí, o Jader Barbalho é governador do Pará. O Jader Barbalho, pai deles, senador. Aí tem a Elcione Barbalho, a mãe. Tem a mulher de Helder Barbalho, que é da contadoria do Estado, sabe o que passa de grana. Então, tipo assim, como é que a gente tira eles, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente sempre tem que ir para outro lugar. Como é que a gente vai articular entre a gente para a gente não ser enganado, cara? Porque não tem nada para ser discutido. E as comunidades que estão sofrendo não tem ar-condicionado em casa para não sofrer com calor. Não está no alto de uma alfaville, assim, para sofrer com uma enchente, sabe? Eles têm esse poder. E a gente pode até não saber o que é COP, né? Mas a gente sente no corpo que ficou mais quente, que tem... Olha, vagalume, cara. Fazia muito tempo que eu não vi um vagalume. Eu vi um vagalume, eu falei, caraca! Não sei se tinha aí também soldadinho, que é um bichinho preto, parece uma joaninha. Então, tipo assim, sumiu isso na minha infância tinha. Então, muita coisa a gente vai entendendo de um outro lugar. A gente pode até não saber falar inglês, mas a gente sabe que aquela não está tendo, a vegetação não está saindo como era antes, aquilo que dava não está dando mais, as coisas parecem que estão num outro tempo, então tipo, a gente sabe a partir de um outro lugar. Novamente eu cito o Nego Bispo. O Nego Bispo ele sempre fala assim, quem é Karl Marx na frente de uma mãe de santo? Karl Marx é Karl Marx para eles lá. Então, uma mãe de santo tem uma outra sabedoria, são outras cosmovisões, outras estratégias, outros saberes. A gente não está negando a importância do Karl Marx, top, mas a gente de um outro lugar entende. Tipo, para eu falar disso daqui, eu entendi muito vendo a minha avó, vendo outras lideranças, eu fico... Como é que eu vou compactuar com um discurso colonialista para enganar a galera, né? Então, eu vou usar o meu equipamento em função da disponibilidade dos territórios, né? Porque o que vai acontecer, a gente nem sabe o que vai acontecer lá, porque já está tudo esquematizado, né? Então, é a gente discutir entre a gente, pensar como é que a gente vai criar possibilidades para, sei lá, a minha prima que está com 4 anos, pequena, não ficar doida, porque ela vai ficar. Eu vou morrer não sei quando, mas tem que deixar uma parada aí, né? Para eu colaborar com a minha comunidade, porque é bizarro, cara, o que eles fazem, assim. É um plano muito bem feito da colonização, e hoje em dia a gente vê isso, só para amarrar. A gente vê os comerciais, as corporações que estão fazendo, a gente chega no Maranhão, a COP é aqui, mas a gente chega aí também, porque, por exemplo, a gente vê o comercial da Vale. Tu já chega na cidade e tem o comercial da Vale, estão brigando agora pela terceira linha, para ter uma outra linha, e é uma linha que rasga os estados, né? E a gente aqui é parente, né? Tá lado a lado, Maranhão e Pará. Como é que essas instituições, né, essas corporações, elas vão falar de território se são elas que mais destroem o solo? Não tem como. E racha os estados, né, em 3 esferas, né, que é a questão do porto, tipo, os grandes navios, mais a linha de transmissão de energia eólica e mais ferrovia, né, tipo... Muito desenvolvimento.
Cara, do Maranhão ao Pará, e são muitas comunidades que estão nessa rota que eles querem fazer por essa questão do capitalismo, né? Aqui a gente teve o festejo agora, né? A gente recebe sempre muita gente aqui no festejo. O Thales já sabe, né? A gente tem um lugar que é sagrado pra gente e tal. E o povo já está tão assim aflorado na questão do capitalismo, na questão de dar essa imagem dos lugares, das comunidades, né? Que, por exemplo, tem uma fonte que a gente não mostra, e teve muitos que indagavam assim, mas por quê? Mas por que não pode tirar foto? Mas por que não pode mostrar? A idealização de mostrar aquilo, de mostrar para o outro, por exemplo, na tela do celular, está muito forte, né? Mais do que dizer assim, qual o poder que isso aqui tem, né? Qual a representatividade que tem para a comunidade, né? Qual é o outro olhar, o olhar que a comunidade tem, que não é esse olhar do capitalismo, né? E às vezes algumas pessoas se deparam com essa fonte, cara, por que vocês não vendem água, né? Por que vocês não fazem uma grande empresa de água mineral e tal? Então, o que a gente vê só como sustentabilidade da comunidade, de geração para geração, ele já olha com aquele olhar de capitalismo, né? Já submetido a levado, contaminado por essa ideia que é o que está trazendo e que vai trazer intensificar nesses últimos dias mais ainda a COP, né? Que é essa venda do Brasil, da Amazônia, de um jeito sofisticado, de um jeito cheio da grana, né? Para o mundo lá fora, né? Essa famosa frase para o gringo ver, né? O inglês ver Uhum. lá O fora. Davi Copenaua fala que a gente é a sociedade da mercadoria, né? Então, tudo a gente transforma em capital. A gente não consegue compartilhar as coisas, cara. Isso é muito. E aí eu acho que isso são estratégias que a gente precisa compartilhar, que é uma grande teia, né? Eu conheci o Raimundo e a gente falou, bora trocar, a gente, tu me ajuda, eu te ajudo. E a gente se indica e se fala para tentar trabalho de formiguinha mesmo, assim, e de educador, sabe? A comunicação é tu convencer, e é a comunicação popular, porque a outra comunicação, nas histórias oficiais, nos filmes, nos livros, né? Eles sempre contaram a história deles, né? Os brancos. Mas não é uma briga só com branco, porque muita gente pensa assim, não consegue, é muito literal. Chico Mendes, por exemplo, é branco e soube sonhar a floresta em pé. Mas tem a branquitude, né, cara, que é cega. E a gente também é cego, né? Porque a gente é criado nesse olhar assim, sabe? Mas eu acho que é isso. Acho que quando tu tá diante de uma situação, ou você vai colaborar com eles, ou você vai tentar colaborar com essa comunidade. Todo momento você tem que decidir qual é o lado do campo que tu vai ter que estar, né? Porque o mundo é muito. A gente é muito vaidoso, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho. E o Estado sabe disso. As empresas sabem disso. E vão falar assim: ai, Raimundo, linda essa tua TV Quilombo. Eu tenho um projeto aqui interessante para ti, patrocinada pela Vale. Vem, sei lá, vem pintar aqui o meu vagão. Que tem um rolê agora de artes, é assim, para pintar os vagões da Vale. Aí eu fico pensando assim: misericórdia, gente. O artista que vai realmente é o que está precisando de grana, né? Porque é isso, cara, é muito complicado. Muito obrigado, muito obrigado, Nai, muito obrigado, Raimundo, né? Uma reflexão que fica desse episódio é COP30 só terá sentido se a gente incluir, de fato, né, os povos, não só as vozes, mas também os corpos dessas pessoas, né? Assim, em todo o debate, em toda decisão ali, não simplesmente como fonte, mas também como conhecimento, né? Produtores de conhecimento e tomadas de decisão, né? Então, esse foi o nosso episódio do Global ao Local, né? O futuro do clima passa pelos povos da terra. Agradeço demais. Nai, quer deixar um recadinho? O Raimundo também quer deixar um recadinho para finalizar? Me sigam nas redes sociais aí, Nai Jinx, eu acho que vai estar na descrição do episódio, né, o nome. Então vocês podem procurar, precisar trocar uma ideia, é só mandar um direct e a gente conversa. Muito obrigada, gente, adorei. Show, seguindo nessa linha também, estamos aí, né? Raimundo Quilombola nas redes sociais. E muito obrigado, né? Nai, o grande Thales, esse debate bem necessário, né? E
E é inevitável falar de COP, né? Mas é muito necessário a gente trazer essa linguagem e mostrar o que as comunidades realmente estão sentindo com esse tema. Muito obrigada, gente. Adorei. Obrigado, pessoal. Até mais. Tem três coisas nesse mundo que atormentam o cidadão. É uma casa gotejenta, é o